Na noite de 5 de maio de 1953, a cidade de Bari, no sul da Itália, dormia. Mas dentro da antiga basílica, o silêncio era quebrado pelo som abafado de passos e ferramentas. Homens desciam a cripta para uma operação que ninguém ousava realizar havia centenas de anos. O motivo oficial não era a curiosidade. Era a necessidade. Havia preocupação real com a estrutura do altar, com a umidade corrosiva, com a proteção do sepulcro que sustentava a fé de milhões. Imagine a cena como se você estivesse lá agora. Sinta a temperatura cair à medida que descemos os degraus de pedra. O ar é úmido, pesado, com aquele cheiro característico de séculos de incenso impregnado nas paredes frias. Uma luz fraca treme, projetando sombras longas. E então, quando a pesada laje de mármore começa a ser removida, ouve-se um som. Não o som de ossos secos estalando, mas o som de água. Quando a tumba foi finalmente aberta, os registros da Comissão Pontifícia e do professor Luigi Martino descrevem algo que desafia a lógica imediata. Os ossos não estavam apenas lá. Eles estavam submersos. Havia uma quantidade impressionante de um líquido límpido cobrindo o fundo da urna de pedra. O crânio estava cuidadosamente colocado numa extremidade, elevado, como se alguém no passado tivesse tentado protegê-lo, enquanto os outros ossos e pequenos fragmentos estavam misturados, boiando silenciosamente naquela água misteriosa dentro de um sarcófago de pedra maciça e espessa. E é exatamente aqui que começa o nosso mistério forense. Porque São Nicolau é um santo de devoção imensa, conhecido mundialmente, mas ele também é um rastro histórico de relíquias, de transferências arriscadas, de perícia médica e de disputa internacional. Há um corpo venerado em Bari, fragmentos associados em Veneza e um fenômeno anual chamado mana. Esse líquido que acabamos de encontrar no túmulo, recolhido com rito e veneração litúrgica. Se você quer acompanhar essa investigação com fé e prudência, eu convido você a se inscrever no canal agora. E já deixe seu pedido nos comentários escrevendo São Nicolau, intercedei por mim, e coloque a sua intenção. Porque eu vou te prometer uma coisa, aqui a gente não alimenta superstição. A gente separa o que é dado histórico, o que é estudo científico e o que é devoção católica legítima. E antes de analisarmos qualquer laudo médico, você precisa entender a primeira chave, a base de tudo. Relíquia não é amuleto, relíquia não é objeto mágico. Na fé católica, a veneração das relíquias se apoia numa verdade teológica muito simples e, ao mesmo tempo, escandalosa para o mundo moderno. Deus nos salvou entrando na matéria, Cristo se encarnou. O cristianismo não é uma filosofia, não é uma ideia flutuando nas nuvens, é encarnação. O Verbo se fez carne. E porque Deus tocou a matéria pode ser veículo de graça. Lembre-se das Escrituras. Os lenços que tocavam a pele de São Paulo curavam doentes nos Atos dos Apóstolos. Os ossos do profeta Eliseu ressuscitaram um morto no Antigo Testamento. Por isso a Igreja trata com reverência o que está ligado aos santos, sem jamais trocar isso por adoração, que é devida somente a Deus. A relíquia é a prova física de que o Espírito Santo habitou num corpo humano. Agora, volte comigo para a cripta em 1953. Chamaram um especialista, o professor Luigi Martino, anatomista renomado da Universidade de Bari, para examinar, identificar e inventariar aqueles restos. Essa investigação e suas memórias ficaram associadas às chamadas ricognizioni, os estudos anatômicos das relíquias. E preste atenção no choque do nosso tempo ao olhar para isso. O mundo moderno gosta de provas, medidas, fotos em alta resolução, radiografias. Mas o sagrado não se entrega como um laboratório entrega um exame de sangue. O laboratório pode sugerir idade, estatura, condições ósseas. Pode dizer sexo masculino, idoso, compatível com o século IV. Mas o laboratório não consegue dizer o nome da alma. Ele não consegue medir a santidade. Ele não consegue medir a graça.
E é por isso que esse caso nos prende tanto. Porque ele encosta o dedo numa pergunta que muita gente evita, e se não for ele? E se tudo isso for uma invenção medieval? A resposta católica não é o pânico, é a maturidade. A Igreja não depende de um detalhe sensacionalista para crer. A fé aguenta a verdade. E a verdade, às vezes, é humilde. Nós não sabemos tudo com o nível de precisão que gostaríamos. Ainda assim, há dados muito sólidos sobre a tradição das relíquias em Bari, e agora eu vou colocar uma tensão no ar, e você não vai esquecer isso até o final deste documentário. Se as paredes do sarcófago eram espessas e não tinham rachaduras, por que havia água ali? E por que, todos os anos, se fala de um líquido ligado ao túmulo de São Nicolau? Existe um rito conhecido como o prelievo da Santa Mana, ligado à data de 9 de maio. Isso não é lenda jogada no vento, a própria Basílica anuncia celebrações oficiais relacionadas a esse prelievo. Só que, antes de eu te explicar a mana do jeito certo, sem exagero e sem medo menos, nós precisamos entender quem é o homem deitado ali. As análises de Martino começaram a desenhar um perfil que destrói a imagem infantil que o mundo criou. O esqueleto pertencia a um homem de, aproximadamente, 1,67 m de altura. Um homem que viveu até uma idade avançada, talvez mais de 70 anos, o que era muito para a época. Mas os ossos falavam de dor. Havia sinais claros de artrite severa na coluna vertebral e na bacia. Aquele homem viveu com dor crônica. Havia espessamento ósseo no crânio, que pode ser sinal de inflamações antigas ou condições de saúde severas. E o detalhe mais impressionante, que mais tarde seria confirmado por tecnologias de reconstrução facial, o nariz. O nariz daquele homem havia sido quebrado violentamente e cicatrizado de forma assimétrica. Isso nos obriga a parar e pensar. Não estamos falando de um velhinho simpático que distribui presentes num trenó. Estamos falando de um homem que apanhou. Estamos falando de um corpo marcado pela violência. E isso se alinha perfeitamente com o que a história nos conta sobre Nicolau de Mira, um bispo que viveu sob a terrível perseguição do imperador Diocleciano. Um homem que conheceu o cárcere, a tortura e a fome antes de ver a liberdade religiosa com Constantino. Mas há outro mistério. Aquele túmulo, em Bari, não existia desde sempre. O corpo venerado ali veio de outro lugar. E quando você souber como essa transferência aconteceu, você vai entender por que os ossos estavam recolhidos daquela forma caótica, por que existe uma disputa histórica com a cidade de Veneza e por que a história de São Nicolau, mesmo envolta em tradições, tem um núcleo tão forte que atravessou impérios. O próximo passo da nossa jornada é o ano de 1087. Mar aberto, pressa. Medo e homens carregando um tesouro que não era ouro, mas que valia mais do que a própria vida. E eu te aviso, quando essa parte da história começar, você vai perceber que este não é um caso sobre um santo distante. É um caso sobre a Igreja sobrevivendo, sobre relíquias como memória viva. E sobre uma pergunta que atravessa séculos: o que você faz quando precisa escolher entre o sagrado e o conveniente? Prepare-se para entrar na história real, brutal e santa de Nicolau de Mira. Vamos sair do laboratório e voltar no tempo. Para entender o que existe em Bari, aquele esqueleto marcado pela dor e pela idade, você precisa voltar para um lugar bem mais antigo, bem mais distante e bem mais exposto ao perigo. Estamos indo para Mira, na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. É ali que a memória cristã localiza São Nicolau como bispo no século IV. E aqui eu preciso ser honesto com você, do jeito certo. A biografia dele não é um livro com páginas perfeitamente carimbadas em cartório. Há poucos dados absolutamente documentais do período, mas há uma camada imensa de tradição antiga e arqueologia que nos permite montar o cenário onde esse homem respirou. E o ar que ele respirava não era de paz, era de enxofre. Nicolau viveu durante a grande perseguição sob o imperador Diocleciano. Se você nunca ouviu falar desse nome, grave agora.
Diocleciano foi o imperador que olhou para o cristianismo e decidiu que ele deveria ser varrido da face da terra. Ele ordenou a destruição de igrejas, a queima das escrituras e a prisão de todo o clero. Imagine o que isso significava na prática. Não estamos falando de um debate de ideias. Estamos falando de soldados romanos arrastando padres e bispos para fora de suas casas. Estamos falando de prisões que, segundo os historiadores da época, ficaram tão cheias de clérigos que não havia espaço para os criminosos comuns. E as prisões romanas não eram celas modernas. Eram buracos úmidos, escuros, insalubres, onde a tortura era a rotina do dia. Lembre-se do laudo de 1953, artrite severa na coluna e na bacia, espessamento ósseo. Um nariz quebrado e mal cicatrizado. Quando a ciência olha para esses ossos, ela não está vendo apenas doenças da velhice. Ela está vendo, muito provavelmente, as marcas do cárcere. Aquele homem de 1,67 m suportou o peso das correntes, a umidade do chão de pedra e a violência dos interrogatórios. Ele carregou no próprio corpo a paixão da igreja. Nicolau não foi um mártir de sangue. Ele não foi decapitado ou jogado aos leões, pois sobreviveu até a era de Constantino. Mas ele foi o que a igreja chama de confessor da fé. Alguém que sofreu, sangrou e foi preso por Cristo, mas continuou vivo para testemunhar. E talvez essas marcas de sofrimento fossem a sua maior medalha quando ele finalmente saiu da prisão. Mas a batalha de Nicolau não acabou quando as correntes caíram. Porque, logo depois que a igreja saiu das catacumbas e ganhou liberdade, surgiu um inimigo ainda mais perigoso. Um inimigo que não vinha de fora, com espadas, mas de dentro, com ideias. O nome desse inimigo era Ário. Ário era um presbítero de Alexandria, carismático, inteligente, que começou a pregar uma ideia que seduziu multidões. A de que Jesus Cristo não era Deus da mesma substância do Pai para Ário. Jesus era a criatura mais perfeita, suprema, mas ainda assim, uma criatura. Parece apenas um detalhe teológico. Não se engane. Se Cristo não é Deus, a cruz não nos salva. Se Cristo não é Deus, o cristianismo desmorona. E foi para combater esse veneno que, no ano de 325, o imperador Constantino convocou o primeiro concílio de Niceia. Mais de 300 bispos se reuniram. E a tradição nos conta que Nicolau estava lá. Muitos desses bispos entravam no salão do concílio mancando, sem um olho, com cicatrizes de queimaduras. Sobreviventes da perseguição que tinha acabado de terminar. Eles sabiam quanto custava defender a verdade. É aqui que entra a famosa história do tapa. A tradição conta que, ao ouvir Ário blasfemar contra a divindade de Cristo, reduzindo o Filho de Deus a uma criatura, Nicolau não suportou. O zelo o consumiu. Ele teria se levantado, atravessado o salão e esbofeteado Ário diante do imperador. Os historiadores debatem se o fato físico do tapa aconteceu, já que as listas de presença mais antigas de Niceia têm lacunas. Mas o ponto central não é a violência física. O ponto é o temperamento. Aquele esqueleto em Bari pertence a um homem apaixonado pela verdade. Um homem que não negociava o sagrado. A igreja, em sua sabedoria, pode ter retirado suas insígnias episcopais por um tempo como punição pelo excesso, como diz a lenda, mas logo as devolveu, reconhecendo que a ira dele era santa e não egoísta. Mas Nicolau não era apenas o martelo dos hereges. Se fosse só isso, ele seria respeitado, mas não amado. O que fez dele um dos santos mais populares da história, do Oriente ao Ocidente, foi o que acontecia quando ele não estava em concílios. Era o que ele fazia nas ruas de Mira. A história das 3 moças pobres é o exemplo perfeito. Um pai desesperado, sem dinheiro para o dote das filhas, estava prestes a entregá-la à prostituição para sobreviverem. Nicolau, sabendo disso, não fez um sermão moralista. Ele foi à noite, escondido, e jogou bolsas de ouro pela janela.
salvando a dignidade daquela família sem nunca pedir aplauso. Você percebe o padrão? Ele combate a heresia à luz do dia, mas faz a caridade escondido na escuridão da noite. Verdade e misericórdia. É esse equilíbrio que cria um santo. E foi esse homem real, concreto, que morreu em meados do século IV e foi sepultado em Mira. Seu túmulo se tornou imediatamente um centro de peregrinação. Milagres aconteciam e, segundo relatos antiquíssimos, desde aquela época, um líquido menos a mana menos já brotava de suas relíquias. Por séculos, Mira foi um farol. Mas o mundo gira e os impérios caem. Avançamos agora para o século XI. O cenário geopolítico muda drasticamente. O Império Bizantino, que protegia aquela região, começa a ruir. Em 1071, na desastrosa Batalha de Manzikert, os bizantinos perdem o controle da Anatólia para os turcos seljúcidas. A cruz e a espada do Islã colidem. Mira cai sob domínio muçulmano. Imagine a angústia dos cristãos no Ocidente e no Oriente. O corpo de um dos maiores santos da cristandade estava agora em território infiel. As rotas de peregrinação tornem perigosas. Havia relatos de profanação de igrejas, de destruição de altares. O túmulo de São Nicolau estava vulnerável. Ele tinha virado um alvo. É aqui que o mistério forense se transforma num thriller histórico, porque a vulnerabilidade do túmulo em Mira despertou a ambição de duas potências navais italianas que disputavam a hegemonia do Mediterrâneo. Veneza e Bari, não se engane pensando que foi apenas piedade. Havia piedade? Sim! Mas havia também política, prestígio e economia. Quem possuísse o corpo de São Nicolau teria a proteção do santo, claro, mas também teria o fluxo de peregrinos, o comércio, a relevância no mapa da cristandade. Era uma corrida. E Bari decidiu chegar primeiro. No ano de 1087, 3 navios mercantes de Bari voltavam de Antioquia. Eles sabiam que os venezianos também estavam planejando uma expedição para buscar o corpo. Não havia tempo a perder. 62 marinheiros tomaram uma decisão que mudaria a história. Eles não voltariam para casa de mãos vazias. Eles fariam um desvio para Mira. Eles não eram soldados de elite. Eram marinheiros, comerciantes, homens do mar. Homens rudes, acostumados com tempestades e negociações difíceis. Mas naquele momento, eles se sentiram investidos de uma missão sagrada. Eles iriam resgatar o santo. Quando chegaram a Mira, encontraram a cidade desolada, sob tensão. O santuário de São Nicolau era guardado por apenas 4 monges ortodoxos gregos. Os marinheiros de Bari entraram. Primeiro, tentaram negociar. Ofereceram dinheiro. Os monges recusaram com horror como poderiam vender o patrono da cidade. A negociação falhou. E então, a cena muda de tom. O que era um diálogo virou um assalto sagrado. Os marinheiros de Bari usaram a força, renderam os monges. Quebraram o pavimento sagrado do santuário. Imagine o barulho do ferro batendo na pedra, os gritos dos monges, a pressa desesperada dos italianos, olhando para a porta, temendo que a guarda da cidade chegasse a qualquer momento. Eles finalmente encontraram o sarcófago. E quando quebraram a tampa, lá estava o corpo do santo, submerso em essência, na mana. O cheiro de santidade, segundo os relatos, inundou o lugar. Mas eles não tinham tempo para rituais. Um dos marinheiros, um jovem chamado Mateus, impaciente e temendo a chegada dos turcos ou da população local, fez o impensável. Ele desceu para dentro do túmulo e começou a passar os ossos para os companheiros. Foi rápido. Foi caótico. Foi brutal. Não houve tempo para recolher cada fragmento minúsculo. Eles pegaram o crânio, os ossos longos, o que conseguiram segurar nas mãos trêmulas. Embrulharam em tecidos de seda trazidos da viagem e correram para os navios. A população de Mira, alertada pelos monges, correu para a praia. Mas era tarde demais. Os navios de Bari já estavam se afastando
levando consigo o tesouro da cidade. Atrás deles ficava o choro dos gregos e um túmulo vazio, ou quase vazio, porque na pressa, na escuridão e no medo, nem tudo foi levado. Fragmentos ficaram para trás, pedaços menores, esquecidos na mana e na poeira. E isso, meus amigos, é a chave de ouro para entender a disputa com Veneza que surgiria anos depois, porque Sibari levou a maior parte. O que aconteceu com o que sobrou? O mar agora carregava São Nicolau para o ocidente. A viagem de volta foi terrível, com tempestades que os marinheiros interpretaram como a ira do santo pela forma como foi tratado, ou talvez como a última provação antes do repouso. Mas em 9 de maio de 1087, os navios atracaram em Bari, a cidade explodiu em festa. O santo havia chegado. Mas a história forense estava apenas começando, porque aquela coleta apressada, feita por mãos de marinheiros e não de arqueólogos, explica exatamente o estado em que o professor Martino encontrou os ossos em 1953, desordenados, quebrados, misturados com detritos. A bagunça dentro do túmulo não era desleixo da igreja. Era a fotografia congelada daquele dia de pânico e coragem em 1087. No próximo bloco, nós vamos seguir o rastro das peças que faltam. Vamos investigar o que Veneza alega ter encontrado anos depois, na primeira cruzada. Será que existem dois São Nicolaus? Ou será que a história, com suas linhas tortas, espalhou a santidade desse homem em dois portos rivais? E, o mais importante, o que a ciência moderna diz quando compara o DNA e a anatomia dos ossos de Bari com os de Veneza? A resposta vai te surpreender, porque as peças, elas se encaixam. A história poderia ter terminado em Bari, com os sinos tocando e a cidade enriquecendo com a presença do taumaturgo. Mas a história humana nunca é simples. E a vaidade humana, muito menos. Enquanto Bari celebrava, uma sombra de inveja crescia no norte da Itália. Veneza, a Sereníssima, a rainha do Adriático, não aceitava ter ficado para trás para os venezianos. Bari era apenas uma cidade de mercadores sortudos. Veneza, por outro lado, se via como a herdeira legítima do poder bizantino. E não ter o corpo de São Nicolau era, para eles, uma afronta espiritual e política. Passaram-se pouco mais de 10 anos desde o roubo de Bari. Estamos agora no ano de 1099. O mundo está em chamas com a primeira cruzada. Uma frota imensa de navios venezianos parte para a Terra Santa, carregada de soldados, cavaleiros e um bispo determinado. O objetivo oficial era libertar Jerusalém. Mas havia uma parada estratégica no mapa Mira, quando a frota veneziana atraca na costa da Turquia. A abordagem é muito diferente daquela dos marinheiros de Bari. Bari agiu como ladrão na noite, rápido, furtivo, desesperado. Veneza chega como um exército. Eles desembarcam com espadas, armaduras e autoridade. Eles entram na igreja de São Nicolau em Mira, que estava tentando se reerguer. Encontram os guardiões gregos e fazem a pergunta que já sabiam a resposta. Mas precisavam confirmar onde está o corpo. Os gregos, exaustos de tanta profanação, respondem a verdade. Os bareses levaram, não há mais nada aqui. O túmulo está vazio, mas a obsessão é uma coisa perigosa. Os venezianos não acreditaram. Eles estavam convencidos de que Bari tinha levado apenas uma parte, ou que os gregos tinham escondido o verdadeiro corpo antes da chegada dos bareses. Começa então uma busca frenética. E, infelizmente, os relatos da época nos contam que essa busca não foi pacífica. Fala-se de pressão, de interrogatório severo sobre os monges remanescentes. Eles reviram a igreja, quebram altares secundários, derrubam paredes falsas e, finalmente, em um local menos óbvio, talvez num recanto do santuário onde as relíquias menores haviam sido recolhidas e escondidas pelos monges após o saque de 1087, os venezianos encontram uma caixa metálica, dentro dela, ossos. Para os venezianos, aquilo foi a prova divina.
Eles proclamaram ao mundo, Bari levou a farsa, nós encontramos o verdadeiro Nicolau. E levaram esses ossos triunfalmente para a abadia de San Nicol, del Lido, em Veneza. Durante quase 900 anos, o mundo cristão viveu com essa dúvida incômoda, essa guerra santa de narrativas. Bari dizia, temos o corpo. Veneza dizia, nós temos o corpo. Os peregrinos ficavam divididos. O cético ria, dizendo que a igreja inventava santos para ganhar dinheiro. Mas a mentira tem pernas curtas e a verdade tem o tempo a seu favor. Voltamos para o século XX. Depois de examinar os ossos de Bari em 1953 e catalogar cada fragmento, o professor Luiz de Martino sabia que o trabalho não estaria completo sem olhar para o norte em 1992. Quase 40 anos depois da primeira abertura em Bari, uma nova permissão foi concedida, desta vez, para abrir o túmulo em Veneza. O professor Martino viajou até o Lido. Ele levava consigo não apenas suas ferramentas de anatomia, mas os mapas ósseos detalhados do que havia encontrado em Bari. Era a hora da verdade. Se ele abrisse a urna de Veneza e encontrasse um crânio, a farsa estaria exposta a menos, afinal, ninguém tem duas cabeças. Se encontrasse fêmures que já existiam em Bari, seria a prova da fraude. Ele abriu. E o que ele viu foi o silêncio da matemática de Deus. Em Veneza, não havia crânio. Em Veneza, não havia os grandes ossos longos que sustentam o peso do corpo, aqueles que os marinheiros de Bari, na pressa e no escuro, conseguiram agarrar primeiro. Em Veneza, havia uma multidão de pequenos fragmentos. Costelas quebradas, vértebras, ossos das mãos e dos pés, pedaços que, num saque rápido e desesperado, seriam deixados para trás, caídos no fundo do sarcófago ou varridos para os cantos. O professor Martino começou o trabalho minucioso de encaixe. Ele pegou as radiografias de Bari e colocou ao lado dos ossos físicos de Veneza. E a conclusão foi avassaladora: eles eram complementares. O que faltava em um estava presente no outro. Bari tinha o crânio e a estrutura principal. Veneza tinha os detalhes periféricos, as sobras do saque, os fragmentos que completavam a caixa torácica. Mas havia uma diferença visual gritante, e a ciência explicou isso com uma poesia acidental. Os ossos de Bari eram escuros, amarelados, frágeis. Por quê? Porque passaram séculos submersos na umidade da cripta e no líquido da mana. Os ossos de Veneza eram brancos, secos, calcificados pelo ar. Por quê? Porque ficaram em um ambiente diferente, expostos à maresia e ao solo do Lido, sem a proteção da cripta submersa. A diferença de cor não provava que eram corpos diferentes. Provava que tiveram destinos diferentes após a morte. A conclusão do laudo forense encerrou uma briga de quase um milênio. Não existem dois São Nicolaus. Existe um único homem, um único confessor da fé, cujo corpo foi fragmentado pela história, pela guerra e pela devoção possessiva dos homens. Bari e Veneza não são rivais. São irmãs que dividem a herança do mesmo pai. E isso nos ensina algo profundo sobre a igreja. A igreja é una, mas ela é feita de pedaços. Somos todos fragmentos do mesmo corpo místico. Às vezes, a história nos separa, nos coloca em caixas diferentes, nos faz parecer rivais. Mas quando a verdade, que é Cristo, lança sua luz sobre nós, percebemos que fazemos parte da mesma anatomia. Agora que sabemos que o corpo é real, que a identidade é única e que a história do roubo e da cruzada se confirma nos ossos, resta o último mistério, o mistério que a ciência toca, analisa, mas não consegue esgotar: aquele líquido. A água que encharcou os ossos de Bari os deixou escuros. Por quê? Afinal, um túmulo de pedra maciça, num subsolo seco, produz água suficiente para encher garrafinhas de peregrinos há 1000 anos. É condensação, é milagre, é fraude. No próximo bloco, nós vamos colocar a Santa Mana no microscópio. Vamos ver o que as análises químicas disseram sobre esse líquido.
E eu vou te alertar sobre o perigo de buscar o sinal e esquecer o significado. Porque há uma linha muito tênue entre a devoção e a magia. E São Nicolau quer te puxar para o lado da fé, a Santa Mana. Se você for a Bari hoje, verá garrafas de vidro pintadas à mão, contendo uma água cristalina, sendo levadas por peregrinos do mundo inteiro. Russos, ucranianos, italianos, americanos, todos querem levar uma gota para casa. Mas o que é isso? Afinal, a Igreja, em sua documentação oficial, usa o termo líquido puro. Desde os primeiros séculos, ainda em Mira, relatos de peregrinos bizantinos já falavam que o túmulo de Nicolau exalava um óleo perfumado. Uma mirra daí a confusão com o nome da cidade, Mira. Dizia-se que esse óleo curava os doentes e afastava o mal. Quando o corpo chegou a Bari em 1087, o fenômeno continuou. Os marinheiros relataram que o sarcófago original estava cheio desse líquido. E na nova cripta construída na Itália, o fenômeno persistiu através dos séculos. Todos os anos, na festa da translação das relíquias, em maio, o reitor da basílica, diante de uma multidão, abre um orifício no sarcófago e extrai o líquido acumulado durante o ano. Em 1925, uma amostra desse líquido foi enviada para análise química nos laboratórios da Universidade de Bari. O resultado? Água. Água pura limpa, potável, com vestígios mínimos de elementos orgânicos. E sais minerais compatíveis com um ambiente de pedra. Não era um óleo gorduroso. Não era uma substância desconhecida da tabela periódica. Era água. Para o cético, isso é o fim da linha, é só água. É infiltração. É umidade condensada pela diferença térmica entre o subsolo frio e o ar quente do Mediterrâneo, escorrendo pelas paredes porosas do mármore travertino. Essa é a explicação naturalista mais plausível. A capilaridade da pedra puxa a umidade, que se acumula na bacia do sarcófago. Mas aqui entra a sabedoria da Igreja, que é muito mais sofisticada do que o ceticismo barato. A Igreja Católica nunca declarou a mana como um dogma de fé. Você não é obrigado a acreditar que essa água brota por milagre sobrenatural que viola as leis da física. O Vaticano permite o culto e a veneração, chamando-o de sinal. E qual é a diferença entre truque de mágica e sinal? O truque de mágica quer enganar seus olhos. O sinal quer direcionar seu olhar. Pense comigo. Deus é o Senhor da natureza. Ele pode usar a condensação, a umidade, a pedra e a água para manifestar sua graça. Sim, o milagre não precisa ser a criação da água do nada. O milagre é a persistência da devoção através dessa água. Quantas pessoas, ao receberem aquela água, não a bebem como remédio mágico, mas a usam para fazer o sinal da cruz e lembrar que Deus pode curar? Quantos pecadores não foram tocados pela história desse santo e, por causa de uma garrafinha de água, decidiram entrar num confessionário depois de 20 anos? A água de Bari é pura, disseram os químicos. E talvez essa seja a mensagem teológica oculta na química. Nicolau viveu num mundo impuro. Um mundo de heresia, de prostituição, de tortura, de dinheiro sujo. E, no entanto, do meio de seus ossos, brota a pureza. É como se Deus dissesse: não importa o quão sujo o mundo esteja ao seu redor, se você guardar a fé, do seu interior fluirão rios de água viva, mas atenção. Aqui está o alerta vermelho que eu prometi, existe um risco real. O risco da superstição. Se você acha que ter a água de São Nicolau na estante vai te proteger do mal sem que você precise rezar, sem que você precise perdoar seu irmão, sem que você precise ir à missa, você não está praticando o catolicismo. Você está praticando feitiçaria com roupagem cristã. O santo não é um gastas contratado, o santo é um modelo. A relíquia não é um escudo energético. A relíquia é um ponto de contato. A mana de São Nicolau nos lembra o batismo. Nos lembra a água que saiu do lado de Cristo. Se aquela água serve para alguma coisa, ela serve para lavar os nossos olhos para que possamos ver os pobres como Nicolau via.
Lembre-se, ele salvou as 3 moças da prostituição com ouro. Sim, mas principalmente com sua presença, com sua atitude. Ele salvou os marinheiros da tempestade com sua oração. Ele salvou a doutrina da igreja com sua coragem. Então, qual é o veredito sobre a mana? Se for condensação natural, bendito seja Deus que usa a natureza para nos reunir em oração. Se for milagre sobrenatural, bendito seja Deus que suspende as leis da física para nos lembrar do céu. Para quem tem fé, a origem molecular da água importa menos do que o destino espiritual para onde ela nos leva. Estamos chegando ao final desta investigação. Nós descemos a cripta. Nós tocamos nos ossos quebrados de um prisioneiro romano. Nós viajamos com piratas sagrados em 1087. Nós vimos a inveja de Veneza e a reconciliação pela ciência. Nós analisamos a água misteriosa, mas falta a conclusão. Falta amarrar tudo isso na sua vida, hoje, no século XXI. Porque documentários acabam, a tela fica preta. Mas a sua vida continua. O que você vai fazer com o que aprendeu aqui? Nicolau de Mira não quer ser apenas um tema interessante de conversa. Ele quer ser seu intercessor. No próximo e último bloco, nós vamos fazer a oração final. Eu vou te dar os passos práticos para viver a devoção a este grande taumaturgo e nós vamos encerrar este dossiê com a dignidade que ele merece. Prepare o seu coração. A conclusão não é para a sua mente, é para a sua alma. Chegamos ao fim desta jornada. E que jornada! Começamos com um som de água numa cripta escura em 1953 e terminamos diante de uma verdade que ilumina. Você percebe como o mistério forense serviu apenas como um degrau? Nós subimos os degraus da curiosidade científica menos os laudos, os ossos quebrados, a comparação entre Bari e Veneza, a análise química da mana menos para chegar ao topo da escada, onde a vista é espiritual. O que os ossos de São Nicolau nos dizem? Afinal, eles não nos contam a história de um velhinho mágico que vive no Polo Norte. Essa é a caricatura que o comércio inventou para vender brinquedos. Os ossos nos contam a história de um lutador. Um homem que teve o nariz quebrado por defender a honra de Cristo. Um homem que teve as articulações inflamadas pelo frio das prisões romanas. Um homem que foi amado a ponto de marinheiros arriscarem a vida no mar bravio para não deixarem seu corpo em terra hostil. Se você está passando por um momento difícil hoje, seja uma doença, uma injustiça, uma crise financeira ou uma dúvida de fé, olhe para esses ossos. Eles sofreram, eles doeram, mas eles venceram. São Nicolau é a prova de que o sofrimento não tem a última palavra. A última palavra é a glória. Aquela água que brota do túmulo é o símbolo de que, mesmo na morte, o santo continua servindo. Ele continua sendo mana para o povo, alimento para a esperança. Agora, eu quero fazer um convite muito sério. Não deixe este vídeo ser apenas entretenimento. O YouTube está cheio disso. Faça deste momento um ato de fé. Eu vou rezar agora a oração tradicional a São Nicolau e eu quero que você reze comigo onde você estiver. Feche os olhos para o mundo e abra para o sagrado. Ó Deus, que glorificastes o bem-aventurado Nicolau, vosso confessor e bispo. Com inumeráveis milagres, concedei-nos. Nós vos pedimos que, pelos seus méritos e preces, sejamos livres das chamas do inferno e de todos os perigos desta vida. São Nicolau, terror dos hereges e escudo dos pobres, olhai para as nossas necessidades. Vós que fostes generoso com as 3 donzelas, sede generoso com nossas famílias que lutam pelo pão de cada dia. Vós que acalmastes a tempestade no mar, acalmai as tempestades em nossos corações, em nossas casas, em nossas mentes. Vós, cujos ossos exalam o perfume da santidade, purificai nossos pensamentos viciados e frios. Rogai por nós, São Nicolau, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém? Se você sentiu verdade nessas palavras, se vá neste canal. Nós estamos construindo aqui uma fortaleza de doutrina e história católica, longe da superficialidade do mundo.
Não esqueça de deixar seu comentário. São Nicolau, intercedei por mim, e sua intenção particular. Eu leio os comentários. E, mais importante, Deus lê o seu coração. Obrigado por investigar conosco. Que a bênção de Deus tá do poder sobre você. Salve Maria e até a próxima investigação.